qual a tua visão? Você está feliz com o Boto ser mantido aí no cargo? O que você acha dessa situação aí? Renatão, eu acho que a gente não pode ser precipitados. Né? Tem pouco tempo que o Boto chegou, óbvio, que eu acho que a principal contratação que até agora ainda não convenceu foi a do Juninho. Né? E eu acho que não acho um mau jogador, acho até um jogador razoável que precisa ter uma sequência, sim. Só que é o que a gente falou numa dessas lives que a gente fez aqui. Né? O Filipe Luiz ele precisa, como técnico, colocar esses caras para jogar. Se ele assentiu a chegada de um jogador, se ele permitiu a contratação, ele precisa botar esses caras para jogar. Ele precisa ter um sistema tático que comporte esses jogadores que ele permitiu. Né? Isso aqui não é feira, que tu vai ali, compra 1 quilo de uma verdura, de um legume, e ficou ruim, você joga fora. Custa caro, o salário é muito alto. Então, ele, como técnico, se ele permitiu, ele tem que colocar para jogar. Né? A mesma coisa que a gente falou do Pedro, por exemplo, que um grande jogador, Pedro é um excelente centroavante, para mim é um dos melhores do mundo na posição, e o Filipe Luiz não está conseguindo colocar o Pedro para jogar. Então, acho que isso vem muito do técnico. O gerente de futebol ele tem que fazer o trabalho dele, né? Ele tem que fazer o trabalho de scout, de buscar jogadores de possibilidades para o clube, ele está fazendo. Né? Então, assim, eu não vou crucificar nesse momento o Boto por causa da contratação do Juninho, que ainda não convenceu. Ainda não convenceu. Mas é um jogador que já fez gol, que se esforça quando está em campo, não é um mau jogador. Eu acho ele até um jogador razoável que precisa se adaptar ao futebol brasileiro, se readaptar ao futebol brasileiro e ter oportunidade. Né? A situação do Mickey poderia ser uma possibilidade, né? Pela posição e tudo mais, mas eu acho que tem outros jogadores que o Flamengo pode observar. É um cara que não tem experiência, principalmente, assim, eu poderia falar de América do Sul, mas não tem experiência no futebol brasileiro, que é um futebol muito pesado, com muitos jogos, né? Um nível muito mais alto do que ele conhece. Então, talvez o veto não tenha sido nem necessariamente por questões físicas, mas saber que vai jogar fora uma oportunidade. Né? Não é porque você tem dinheiro que você vai sair comprando qualquer coisa. Né? O consumismo do futebol ele tem que ser regulado. Eu acho que isso está acontecendo no Flamengo. O BAP tem essa visão de mercado, né? Ele é um pouco mais pé atrás, e eu acho que isso é bom para o clube. Respondendo a tua pergunta, acho que não é o momento de crucificar o Boto. Ter vazado uma conversa, eu não vi nada demais na conversa. Tá, não vi nada demais. Ele está fazendo o trabalho dele, se foi ele mesmo, que eu nem sei se foi ele, ainda estou com o pé atrás se realmente foi ele ali. Mas eu acho que não é o momento de crucificar, é o momento da gente trabalhar. A torcida tem que continuar torcendo e acreditando, e é o momento de deixar eles trabalharem, principalmente o nosso treinador. Se o treinador consente, ele tem que colocar o jogador para jogar. A parte boa assim, nessa situação que aconteceu é porque assim, eu tô vendo que o Filipe Luiz ele tá blindado, né? Porque a gente não tá vendo o Filipe Luiz, as pessoas falando de Filipe Luiz, tá falando de Boto, de Boto, de Boto, de Boto. É o que eu comentei agora há pouco no canal do Canela. Eu acho assim, eu não queria que o Boto saísse, tá? Não queria que o Boto fosse mandado embora. Ele tá fazendo um trabalho, na minha visão, até o momento, um trabalho bom. Pô, vamos olhar os pontos positivos aí. A gente não está tendo vazamento. Descobriram muito rápido a questão do vazamento, que era aquele cara que o Filipe Luiz mandou embora. Você viu que não está mais saindo, não está mais vazando. O Boto ele não deixa mais ninguém, não é qualquer um que pode entrar no Flamengo, bater carteira e entrar. Não é assim. Então isso já é uma coisa bem profissional, que é muito boa, né, para o nosso clube. Já é um diferencial. E o BAP talvez chegou, olha só, cara. Segura isso aí, mano. Esse negócio de mandar mensagem para os outros aí. Você já viu os jornalistas que, como são aqui e tal? Os jornalistas dizem que foi com consentimento dele, né? Esses vazamentos aí, essas conversas. Só que assim, eu não acredito, cara, que tenha sido uma coisa. Sabe, o cara pegar. Para mim foi surfar na onda, sabe, ô Fábio? Aquela parada de surfar. Tu tá no hype. Tá vendo que esse assunto aqui? Então, vamos fazer também, filho. Vamos mandar aqui. Então, assim, cara, espero realmente, de verdade, de coração, que o Boto ele tenha entendido realmente o que é o Flamengo, né? O tamanho, o que o Flamengo. Aqui, qualquer coisa que você fala é uma coisa gigantesca, né? Então, assim, de verdade, eu torço para que ele consiga, para que ele faça um bom trabalho, né? Não, pô, que Deus abençoe, cara, essa janela agora que vai abrir amanhã, que ele consiga fazer uma ótima janela, né?
para que a gente é líder, cara. O Flamengo é líder do brasileiro com um jogo a menos. O Flamengo está nas oitavas da Libertadores, o Flamengo está nas oitavas da Copa do Brasil. Não tem necessidade de uma loucura dessa, cara. E eu acho assim, mano, a minha opinião, tá? A minha opinião é que, assim, os canais do Flamengo, beleza que a gente precisa de notícia, a gente precisa de algumas situações, né, pra gente poder estar aqui fazendo a live, senão a gente ia fazer... O que a gente ia falar aqui na live, né, ô Fábio? Uhum. Então, assim, eu entendo que precisa e tudo mais assim, rapaziada aí, os canais grandes. Pô, calma aí, né, mano? Vamos, pô, eu entendo a questão de jornalismo. Ah, tem o Vene Casagrande que vai lá, o cara manda para ele solta. Ah, o cara é jornalista. Eu entendo, tá, legal, mano. Mas, pô, vai com calma, cara. Vamos com calma aí. Vamos olhar o negócio, vamos olhar o copo cheio, mano. Vamos ver aí que o Flamengo, ele tá bem. O Flamengo tá bem, cara. E a gente, eu digo a gente, assim, a gente que tá aqui falando de Flamengo, sabe? A gente tem que filtrar, mano, algumas coisas, sabe? Eu vejo aí até nos canais as pessoas comentando, respeito todo mundo, mas, poxa, a gente tem que, sabe, torcer mais. Hoje em dia os torcedores estão tudo esquisito, mano. Os torcedores hoje em dia estão, sabe, querendo saber mais do que os outros. Igual eu tô aqui falando, talvez eu sei mais do que o Fábio e tal. Não, não é assim não, gente. Vamos lá, cara. Aqui o Wilson aí, 13, acompanhando a live. Renato, concordo. Acho que os jornalistas que se dizem Flamengo pesam a mão na hora de soltar as notícias. Só pensam neles e esquecem no clube, que dá muita monetização. Sabe o que Exatamente. mais? Sabe o que mais para poder pontuar também, Wilson? Não sei se você pode até comentar, Fábio, ver o que você acha. Cara, a minha opinião é assim. É minha opinião, tá? Não quer dizer que é a opinião do canal, a opinião do Fábio, é minha, do Renato. Eu penso assim. Pensam comigo. Vamos fazer aqui um pensamento aqui. Vamos fazer uma. O Boto, ele mudou tudo lá dentro. Ele proibiu um monte de coisa, proibiu jornalistas, youtubers, empresários, enfim, proibiu alguns acessos lá dentro no Ninho do Urubu, no Flamengo. Será que algumas pessoas que estão queimando o Boto ali, que estão fritando o Boto, vocês não acham que possam ser essas pessoas que estão querendo que ele saia para poder ter esse tipo de mordomia mais uma vez? O que você acha, Fábio? O que vocês acham? Colocam aí. Eu acho que você está certíssimo. Pode ser uma possibilidade, sim. Pode ser uma possibilidade, sim. Hoje em dia é muito mais difícil, por exemplo, a questão do X9. Você vê que dificilmente avisa para geral. Desculpa, Fábio. Avisa para geral, Wilson. Estou vendo que você é o moderador aí do canal. Você já deve ter muito tempo aqui no canal. Avisa para todo mundo, cara, que o canal Nação Urubu 81 a gente está voltando. A gente está fazendo live toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Hoje a gente está fazendo um teste. Às 15 horas a gente iniciou a live. A gente vai ver como é que vai ser essa live, esse horário, que para mim é muito bom, porque a gente trabalha e à noite eu chego morto de cansado. Então eu faço a live aqui com muito sono. Mas compartilha para geral aí. Fala, continua, Fábio. Desculpa, meu irmão. Não, é isso. Então, acho que sim. Acho que você está. É uma observação correta. Eu acho que é política, né, cara? Acaba sendo muita política, né? Mesmo sendo política jornalística, mas acaba sendo isso. Só que é o que a gente conversou em alguma live que a gente fez aqui, né? Também pode ser um cavalo de Troia, né? Para esconder uma cortina de fumaça, para esconder, né, a situação do Gerson ter saído, para dar uma amenizada na situação. Então, acho que é muito isso também, cara. Como a gente sabe, Renato, uma gestão profissional é diferente. É diferente do que era o Braz e o Spindle. Entendeu? O Boto é profissional, ele é pago para fazer de um jeito que o Flamengo manda. Entendeu? E ele tem as metas dele. Quando é profissional, quando você é contratado por uma empresa, você tem que bater suas metas para pagar teu salário. Você que se paga. Entendeu? Então, acho que é mais o caso do Boto ali. O Boto ele tem que se pagar, ele é um funcionário do clube. Então, ele tem que entender essas situações. Por isso que eu acho, sinceramente, o Wilson colocou aí perfeito, Renato, concordo com você. E mais, você não acha que o Mister deu a planta ao Boto? Deixa comigo, vou falar com alguns amigos aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Wilson. A questão aí essa questão aí do Flamengo, a gente já tinha falado, né, até lá atrás sobre o JJ, na questão que o Flamengo tem esse problema, né, do próprio Flamengo ser o rival do próprio Flamengo, né? É verdade. Então, assim, eu acredito sim, cara, que pode ter acontecido alguma conversa,
E o JJ talvez falar isso aí para ele, e talvez até essa questão dele chegar cortando todas as coisas aí, talvez sim tenha alguma coisa, né, a ver com esse assunto.